Por favor, me ajudem a entender a diferença entre fariseus e doutores da lei. São funções diferentes? Vamos lá. Fariseus. Em hebraico, peirushim, significam separados. Peirushim significam separados, porque eles se afastam de uma vida secular, de um envolvimento com o mundo, para viver a observância à lei. Os doutores da lei, não necessariamente todos os fariseus são doutores da lei, mas os doutores da lei, eles são fariseus. Então, são aqueles que se dedicam à observação e conquistam cargos que hoje, no judaísmo moderno, a gente chama de dayam, são juízes. Nem todo rabino é um dayam, é um juiz. Então, você tem diversos rabinos. Você tem o rabino que faz o Brit Milá, que é o moelo, que não necessariamente é um rabino, mas você pode ter o rabino que é moelo, que faz o Brit Milá. Você tem o rabino que faz o abate dos animais, o rabino que pode ser escriba, o rabino que... Você pode ter uma série de rabinos. Mas, ao tempo de Jesus, os doutores da lei são aqueles que funcionam como uma rede vascular de irrigação de todo o povo de Israel, e eles são posicionados lá em Cafarnaum, lá em Nazaré, lá em não sei aonde. Para quê? Eles são a rede vascular que conectam ao templo de Jerusalém. Então, eles são fariseus, sim, mas esses são fariseus que estudaram tanto que eles ficam lá à disposição do povo para interpretar a lei, as dúvidas, realizar os conflitos. Teve conflito aqui, vamos ajudar. Então, você tem tribunais montados com 3 doutores da lei, com 12 doutores da lei, e lá em Jerusalém, 72, o Sinédrio. Então, esse é lá no Templo de Jerusalém, é lá em Jerusalém. Então, são funções, sim, diferentes. Você pode ser um fariseu e não ser um doutor da lei. O doutor da lei, ele vai interpretar a lei quando tem dúvida, porque a lei judaica é muito minuciosa. Então, a gente, por exemplo, eu vivia quebrando pau com meus amigos sobre a lei judaica, quebrando o pau. A briga fechava lá na nossa casa. Hoje, alguns desses são rabinos, e a gente brigava, mesmo assim, defendendo como a Torá mostra os estudantes de Lele e de Shammai, cada um colocando as suas posições. Os rabinos são uma criação do judaísmo moderno. Eles vão aparecer lá depois no final do 1º século, começo do 2º século, que esses aí vão ser um fruto, uma herança desses fariseus. Seriam os doutores da lei do judaísmo moderno. Esses seriam os rabinos, tá? Mas o rabino não existe lá como hoje em dia a gente tem um título de rabino. Você recebe lá, você passa por uma prova, você é questionado nessa prova. Se você acertar todas as questões desse exame oral e você tiver completado um tempo X de estudo de uma série de obras, você se torna rabino. Isso é uma invenção do judaísmo moderno. Mas está escrito Rabi lá. Tantas vezes Jesus é chamado de Rabi. Sim, aqui é o título de mestre. É um título que comunica-se com esses doutores da lei, com quem tem a capacidade de trazer interpretação. Mas diferente de hoje em dia. E naquele dia você não precisava do título que nem hoje em dia, para ser chamado de Rabi. Deu para entender? Deu. Está bem explicado. Eu queria dar uma contribuição aí. Mas eu queria dar uma contribuição. Doutor da lei é o advogado. É o cara que conhece a lei e que pode ajudar você a entender. Não, mas você já cavou o buraco? Então, se você cavou o buraco, aqui está escrito. É o que conhece a lei para ajudar a pessoa na sua defesa diante do tribunal, que é lá o tempo. Então, o doutor da lei é isso. O rabino, que é o rebeno, é o mestre nosso, é o doutor da lei que tem uma escola. Ele tem uma escola. Então, por exemplo, Paulo de Tarso, ele era doutor da lei, porque ele conhecia e advogava. Então, ele era doutor da lei.
Gamaliel era doutor da lei, mas tinha uma escola, então ele era, além de doutor da lei, um rabino. Então, o rabino tem um grupo que ele ensina, ele tem uma equipe que está debaixo da instrução dele. Esse é um rabino. O doutor da lei, posso dizer assim de maneira bem simplificada, é um aprendiz de rabino. Ele hoje é doutor da lei, amanhã ele vai ficar mais velho, vai ter a própria escolinha dele, vai ensinar pessoas. Não tinha escola para estudar, então eram os doutores da lei que ensinavam os novos meninos. Então, cada um tinha a sua yeshivá. E o fariseu é uma visão, é uma linha de pensamento. Eu posso ter um doutor da lei fariseu e posso ter um rabino fariseu, mas posso ter um rabino que é saduceu. Paulo de Tarso morreu fariseu? Segundo ele, sim. Carta aos Gálatas. Da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, porque ele não deixou de observar a lei. Ele só modificou o ângulo de visão da sua lei. Então ele se considera um fariseu. Ele morre, segundo ele mesmo, colocando esse entendimento. Agora, ele morreu doutor da lei? Do ponto de vista teórico, sim. Do ponto de vista prático, não. Dá para discutir, conhecendo, né? A lei. Vai morrer advogado? Morre advogado, mas não está exercendo a advocacia.